Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe uma técnica, que é uma técnica que as minhas noivas sempre pedem muito, que ela deixa o olhar bem iluminado e bem levantado. Então eu vou começar limpando essa pele com um tônico da Daisy Peroso para tirar todo o restinho de oleosidade dessa pele, para deixar ela limpa e preparada. E esse tônico também tem alguns ativos calmantes, que vão ajudar a deixar essa pele bem preparada para receber a maquiagem. A seguir eu venho com a loção hidratante da CeraVe, passando em todo esse rosto para deixar essa pele bem hidratada. Nesse momento eu não gosto de fazer uma hidratação muito pesada, eu peço sempre para minha cliente já ir hidratando a pele durante a semana, para chegar na hora da maquiagem eu ir com uma loção mais levinha, só mesmo para manter essa pele hidratada. E na região das olheiras, como a minha modelo tem as olheiras mais pigmentadas, eu hidrato com o Fast Response da MAC, que também tem cafeína e ajuda a deixar essa área preparada para receber o corretivo de camuflagem, o corretivo de iluminação, principalmente por abaixo dos olhos ser uma região mais sensível. Agora eu venho com a blindagem da Daisy Peroso também, passando em todo o rosto, principalmente na região ali abaixo dos olhos, por onde eu sei que pode acabar escorrendo uma lágrima. E esse produto, além de blindar essa pele, vai ajudar eu conseguir espalhar melhor a base, conseguir esfumar melhor o contorno e o blush, sem que a base fique se mexendo ali por baixo. E agora eu vou misturar a base 6 da Call Beauty e a base 2.5 da Dior, que tem um fundo um pouco mais neutro. Essa 6 ela também é um pouquinho mais oliva, e eu misturo essas duas bases para chegar na tonalidade da minha modelo e também na textura que eu quero, porque eu não quero que fique uma base nem muito hidratante demais, mas também não quero que fique muito seca. Então eu misturo essas duas e eu sinto que elas ficam perfeitas juntas. E eu venho espalhando com a esponjinha, dando batidinhas, sempre observando se não ficou nada acumulado de produto. Sempre venho arrastando ali pro pescoço para poder a base ir sumindo na pele. Observe se o tom da base tá certinho e também o subtom, tá? E logo a seguir eu venho com o corretivo da Kryolan, com esse tom um pouco mais alaranjado, eu venho passando em toda a região das olheiras. Sempre quando eu quero cobrir alguma manchinha, eu venho com um tom mais alaranjado, porque assim, quando eu vier com o corretivo de iluminar, não vai ficar aquele fundo acinzentado, porque essa região já vai ter sido esquentada pelo tom laranja. Mas sempre um tom alaranjado que seja do mesmo valor tonal da sua cliente. Então, se for uma mais branquinha, você vai usar um tomzinho mais de salmão. Se for uma pele negra, você pode usar um laranja mais intenso. Sempre de acordo com o tom da sua cliente. E eu venho esfumando com a esponjinha, a mesma esponjinha da base, para poder unir ali todos os tons dessa pele. Agora, para iluminar essa pele, eu vou vir com o corretivo Light Beige da Too Faced. Ele é muito bom para quem tem esse subtom mais oliva. E eu venho fazendo todas as áreas de iluminação, que são as áreas que eu quero criar uma projeção. Então, normalmente em olheiras mais fundas, a gente gosta de iluminar abaixo dos olhos, para poder fazer um contorno do nariz, para deixar o queixo também um pouco mais empinado. Então, são as áreas do centro do rosto, da zona T, que a gente sempre vai iluminar. Nesse momento, evita de ficar arrastando muito a esponjinha. Sempre vai com batidinhas mais leves, para você não acabar manchando esse corretivo, para você não acabar tirando o corretivo que a gente colocou por baixo e acabar estragando ali a camuflagem que você fez. Agora eu faço uma misturinha de contorno dessa paletinha que é a Medium Deep da MAC, e venho fazendo as áreas de contorno desse rosto e aproveitando e já dando uma bronzeada, por isso que eu escolho esses tons um pouco mais quentes.
Sempre eu pego ali no ponto alto da orelha, em direção ao meio do nariz e da boca, que não tem erro, gente, combina com todo mundo. Eu só vou observando se a minha modelo tem o rosto mais achatado ou mais projetado, para eu saber mais ou menos o tamanho do meu contorno. Mas a altura vai ser sempre ali no alto da orelha. Cuidado para você não subir demais, porque senão pode acabar dando uma aparência de mais velha. E cuidado também para você não descer demais e ficar com o rosto caído. Para o contorno do nariz, eu vou vir com o tom Ebony da Maquier, que para ela vai ficar levemente mais frio, mas não muito frio. E eu venho esfumando com o pincel Gama 6 da Levangie. Como a gente veio com a blindagem antes da base, isso vai nos ajudar a base não ficar se mexendo ali quando a gente vem arrastando produtos por cima. Tanto o contorno de nariz quanto o blush. Então, você utilizar uma blindagem antes da maquiagem vai ajudar também no processo da maquiagem. E esse blush da Oceane, ele fica maravilhoso em peles morenas. Esse é o Coral Kiss. E eu venho aplicando com o pincel A29 da Macrylan. Sempre eu gosto de olhar a modelo de frente, observando se os dois lados ficaram com a mesma intensidade, na mesma altura. E eu adoro esse blush, gente. Ele traz um viço maravilhoso para maquiagem. E olha como ele já traz um ar de saúde. Depois que eu apliquei o contorno do nariz, o blush, o contorno do rosto, sempre eu gosto de voltar com a esponjinha, unindo todos esses produtos para deixar a pele super bem esfumada. Eu não gosto daquela pele muito marcada, eu gosto que os produtos eles vão se misturando ali na pele. Então eu sempre volto com a esponjinha. Agora eu venho com esse iluminador da Colourpop, que vocês sabem que eu sou viciada, principalmente quando eu uso ele antes de selar a pele, com a pele molhada ainda. Eu venho aplicando em todas as áreas que eu quero iluminar e eu sinto que ele traz esse brilho que vem de dentro para fora. Fica lindo. Então, antes de selar essa pele, eu venho arrumando sempre esses vincos abaixo dos olhos. Sempre antes de selar, a gente tem que observar se não ficou nenhum produto acumulado. Senão, depois que você selar, aí já vai estar selado, não vai ter como voltar atrás, tá? Então, nesse momento, observa se você quer esfumar mais alguma coisa. Tira todo o produto que ficou acumulado. E eu venho com esse pó para a área dos olhos, da BM Beauty. Ele é perfeito, ele é super extra fino. Sempre eu gosto de aplicar ele abaixo dos olhos. Eu já venho aplicando debaixo dos dois olhos para depois eu conseguir liberar a minha modelo, a minha cliente, para ela conseguir olhar para baixo normalmente. Porque algumas pessoas acabam aplicando todo o lado do rosto, aí depois vai para o outro lado do rosto e a sua cliente está lá olhando para cima eternamente. E isso pode levar ela a acabar lacrimejando. Então eu já prefiro selar logo abaixo dos dois olhos para ela depois conseguir olhar normalmente, piscar e não correr risco de lacrimejar. E depois que eu selei abaixo dos dois olhos, eu venho selando o restante do rosto, mas eu não selo em cima do contorno. Na região do contorno, eu gosto de vir depois com um pó de contorno para intensificar ainda mais essa área. Agora, para varrer o pó dessa pele, eu venho utilizando o pó Medium Tan da MAC, que é o Mineralize. Ele é um pó também muito bom para quem tem esse subtom mais oliva, para as morenas. E eu sempre gosto de vir com um pó compacto varrendo para
Quando eu sinto que o pincel tá arrastando e grudando na pele, eu pego mais um pouquinho de pó. E esse pó, ele é bem levinho, bem fininho, não vai correr risco de deixar a sua pele pesada. Gente, agora esse truque master que eu ensinei pra vocês nos outros vídeos também, que é pegar esse iluminador da NARS. Se você não tiver essa paletinha, você pode pegar um outro iluminador que seja bem fraquinho, que não tenha o brilho muito intenso. Se você tiver essa paleta, melhor ainda. E eu venho varrendo todo o pó abaixo dos olhos com esse brilho, e eu sinto que ele disfarça ainda mais as olheiras. Quando eu ilumino ali depois o cantinho dos olhos, eu sinto que ele esfuma muito melhor a sombra e dá um efeito incrível. Agora de blush, eu venho com um blush Sweet for My Sweet e venho aplicando ele na pele. Eu sinto que ele fica um tom também muito bonito para quem tem esse subtom oliva. Ele não fica muito arroxeado, ele fica um brilho bem bonito. E na medida que eu vou aplicando mais, parece que ele vai se difundindo ali na pele e vai ficando um efeito ainda mais bonito. E logo a seguir, eu já selo também o contorno com o Aslan Ting da Fenty Beauty. E eu venho deixando essa área mais intensa, além de selar com muito cuidado, eu venho pigmentando um pouco mais essa região do contorno. Gente, eu queria aproveitar para agradecer vocês, todos vocês que têm me acompanhado, que têm interagido aqui comigo. Nós já somos quase 1000 inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz. Continuem interagindo, continuem comentando para eu trazer mais vídeos como esse aqui para vocês. E agora, para fechar essa pele, eu vim aplicando a bruma da Daisy Peroso. Vocês estão vendo que eu adoro os produtos da Daisy, né? E para deixar essa pele mais viçosa, para tirar todo esse aspecto de pó e também ajudar a fixar ainda mais essa maquiagem, eu venho aplicando essa bruma. Agora, para preparar esse olho para receber a sombra, sempre eu gosto de vir com um corretivo cremoso. E esse que eu tô utilizando é o corretivo da Kryolan, que ele já vai me ajudar também na fixação dessa maquiagem. Cuidado para não colocar muito corretivo e depois não acabar conseguindo selar direito e acabar formando vincos ali nos olhos, tá? Então esfuma muito bem com a esponjinha, com muito cuidado como a pele já está feita, para não acabar borrando esse corretivo ali na parte abaixo dos olhos. Agora eu começo misturando esses dois marrons aqui da paleta do Mario e eu venho esfumando no cantinho com o pincel Gama 03 da Levangie. Vocês sabem que eu sempre gosto de começar antes de selar esse olho completamente. Eu já começo selando diretamente com a sombra, principalmente a cor mais escura, porque dessa forma ela vai ficar mais intensa. Sempre eu faço isso no meu processo de esfumado. Eu começo com um tom mais escuro e logo a seguir eu já venho selando toda essa região abaixo da sobrancelha antes de vir com a sombra mais clara, porque dessa forma eu vou conseguir um esfumado muito mais fluido, mas na região que eu quero que fique mais escura, eu vou ter mais intensidade, porque a gente aplicou sem ter selado ainda. Depois que eu selei essa região de cima dos olhos, aí então eu venho com o Harmony da MAC, que é esse tom que eu gosto muito de usar, principalmente para noivas, porque ele traz esse tom mais neutro na maquiagem, que não é nem muito quente, nem muito frio. Então eu sinto que ele se encaixa perfeitamente com quase todos os tons de pele. E ele fica muito bonito, fica um tom atemporal, sabe? Que não é aquele tom que a gente sabe que vai sair de moda daqui a uns 10 anos. É um tom que fica bem atemporal. E eu sempre gosto de pedir para minha modelo abrir os olhos nesse momento, para eu conseguir esfumar com essa sombra um pouco mais para fora, trazendo esse levantado para os olhos. Então eu observo para onde eu quero jogar a minha sombra e eu venho levantando o olhar.
Agora, para já trazer limpeza para essa técnica, eu venho com um pincelzinho de corretivo, sempre tirando ali o excesso na minha mão, e eu já venho delimitando essa região abaixo dos olhos. E o segredo é, peça para sua modelo olhar para cima, porque dessa forma você vai conseguir ver melhor ali os dois lados e para onde você quer levar essa sombra. Então eu delimito e deixo esse efeito de sombra mais marcado. Fica lindo e tá usando muito. As minhas noivas sempre pedem essa técnica e fica maravilhoso em quase todos os tipos de olhos. E depois eu volto esfumando mais um pouquinho, né? Porque nunca é demais esfumar. Principalmente vir com o Harmony, porque ele dá esse efeito mais blur ali na minha sombra. E agora, antes de selar com a sombra ali na parte interior dos olhos, eu venho novamente com a esponjinha, tirando tudo que tá acumulado. Eu nunca vou selar com aqueles vincos, sempre eu venho removendo todo o acúmulo de produto antes de vir com qualquer sombra ou produto em pó. Agora eu vou pegar esse tom mais clarinho da paleta Nude da Morphe e eu venho aplicando dando leves arrastadinhas. Todas as vezes que eu quero aplicar sombra cintilante nos olhos, observe que eu venho de dentro para fora arrastando, que é para eu conseguir ativar mais o brilho dessa sombra. E esse branquinho no cantinho dos olhos, gente, é de lei todas as minhas noivas. Eu sempre aplico porque eu sinto que ele abre mais essa região, eu sinto que deixa o olho maior. E eu gosto de vir para baixo do olho mesmo, porque eu sinto que traz um efeito muito bonito, principalmente nas fotos depois, que é o que fica para a noiva, né? E aí, logo a seguir, eu esfumo esse branquinho com o mesmo iluminador da NARS que eu tinha varrido ali embaixo. Então fica um efeito super natural, super esfumado. E eu amo esse truque, gente, de iluminar bastante essa região. Agora, gente, pega esse truque. Eu venho com um post-it para intensificar ainda mais essa região. E eu pego uma sombra mais escura da paleta do Mario e eu venho aplicando ali no cantinho dos olhos. Eu marco o post-it exatamente na região que estava marcado a linha. E sem ficar mexendo muito ali o papel, eu venho passando o pincel. E olha o efeito maravilhoso que ele dá. Se por acaso deu alguma borradinha, é só voltar com o pincel de corretivo, pedir para a modelo olhar para cima e arrumar novamente ali o formato que você quer, para não ficar nada torto, nada arredondado, deixa bem retinho nessa parte. E depois dessa dica, eu mereço um like nesse vídeo, né, gente? Não deixe de se inscrever aqui no canal para vocês receberem sempre as notificações de primeira mão, ativa o sininho. Não deixe de me seguir lá no Instagram também, que eu sempre estou postando para vocês. Abaixo dos olhos eu venho com um lápis da Avon, que é o lápis marrom intenso, que eu sou simplesmente apaixonada, já uso há anos. Só mesmo no cantinho dos olhos, para ajudar a fechar mais e deixar esse olho mais levantado, sabe? E logo a seguir eu já venho com o cotonete na parte de baixo do lápis, tirando todo o excesso de produto antes de selar, porque é importante que o lápis ele esteja esfumado antes de você selar, tá? Porque se você sela sem estar esfumado, pode acabar marcando e depois você não vai conseguir tirar o marcado, depois que você sela. Então eu venho com a sombra mais escura ali do Mario e eu já venho intensificando também essa região dos olhos. E já volto com o Harmony esfumando mais um pouquinho. Agora eu também venho com o iluminador branquinho, dessa vez eu tô misturando o branquinho e o dourado, para aplicar bem ali embaixo do nosso delineado marronzinho, né, que foi delineado só de sombra no caso. E eu sinto que esse efeito deixa o olho ainda mais limpo, sabe, traz essa sensação de limpeza ali para essa região dos olhos.
Agora, antes dos cílios, eu venho com um delineador bem fininho. O pincel que eu utilizo é o pincel de delineado da Quem Disse Berenice, tá? Todo mundo sempre me pergunta. Eu amo esse pincel, ele é super preciso. E eu venho aplicando e já jogando o delineador ali pro marronzinho que a gente tinha esfumado. Então eu mudo de pincel, agora eu pego o pincel Delta 17 da Levangie para esfumar esse pretinho ali para a região do marrom, difundindo e misturando muito bem essas duas sombras, até o preto sumir ali para dentro do marrom. E esse efeito de acabamento, gente, fica lindo e eu sinto que ele levanta, sabe, o olhar. Antes dos cílios também, eu gosto de aplicar um pouquinho já de máscara de cílios, para eu já ver mais ou menos ali como tá os cílios natural da minha cliente ou da minha modelo. E depois eu só venho com os cílios complementando com os cílios que ela já tem, porque dessa forma eu sinto que fica ainda mais natural. Então eu coloco os cílios mais no cantinho dos olhos para trazer esse efeito mais levantado. Mas cuidado, porque se for um olho com a pálpebra coberta, se você colocar os cílios só no cantinho, não vai ficar muito legal, tá? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês um olho com pálpebra coberta e ensino qual é a maquiagem ideal para esse tipo de olhos. Depois que eu aplico os cílios, sempre eu gosto de voltar com mais um pouquinho de delineador, tapando ali todos os resquícios de cola. E sempre eu gosto de voltar também com a máscara de cílios para unir melhor os cílios dela natural com os cílios postiço. E venho aplicando os cílios embaixo também, gente, porque os cílios inferiores, ele vai fazer toda a diferença, principalmente para esse olhar quando a cliente estiver com os olhos abertos, sabe? Fica lindo. Agora vamos para as sobrancelhas e lembre sempre desse truque de vir com um tônico, com um cotonete, limpando todo o excesso de produto, principalmente se você deixar para fazer a sobrancelha por último, tá? Então eu venho penteando essa sobrancelha para cima com um sabonete, eu borrifo um pouquinho de água e eu venho penteando para cima pra gente conseguir esse efeito ainda mais levantado nessa maquiagem. E depois eu venho delimitando com um pouquinho só de preto, mas é um preto bem diluído, tá, gente? Ele não vai ficar preto. Ele é bem diluído e eu venho desenhando alguns espelhinhos que faz toda a diferença. E agora nos lábios eu venho fazendo esse contorno com um lápis da Ruby Kisses. Venho esfumando esse lápis com o corretivo que eu usei ali pro contorno do nariz, que é o Ebony da Maquiê. Eu venho esfumando todo esse lápis e depois eu venho com o Bodacious, que é esse batom 24 horas da MAC, que ele tem esse tomzinho mais rosado. E eu venho passando ele no centro da boca, que fica maravilhoso. E agora eu venho com o Gloss 41 da Kiko, que ele vai ajudar a deixar esse efeito ainda mais esfumado. E eu sempre peço pra minha modelo sorrir nesse momento para eu conseguir aplicar ele bem lisinho nos lábios. E fica assim, gente, o resultado dessa maquiagem. Eu simplesmente sou apaixonado quanto essa maquiagem levanta o olhar e deixa esse olhar bem iluminado. Para noivas fica lindíssimo, fica uma técnica atemporal. Para quem vai casar de noite, quem vai casar de dia, se quiser, a gente consegue transformar essa maquiagem, deixar ela um pouco mais leve. E olha só o quanto que ela valoriza, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram para vocês acompanharem. E logo, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo também um vídeo dessas ondas maravilhosas que ajudam muito a valorizar a produção. É isso, gente. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.